Olá, galerinha da Escola Poeta Costa Silva. Um abraço para o oitavo A, para o oitavo B. Hoje vamos dar sequência à nossa aula. A aula passada nós trabalhamos a questão da revoluções inglesas e hoje vamos trabalhar a questão da Revolução Industrial. Então, para você entender a Revolução Industrial é necessário que você tenha aprendido a questão das revoluções inglesas, tá bom? Então, vamos iniciar nossa aulinha. Primeiro, temos que entender que a Inglaterra foi a pioneira na questão da Revolução Industrial. Por que ela foi pioneira? Por diversos fatores, pela questão da concentração de capitais, que a Inglaterra tinha promovido um forte enriquecimento durante o século XVII, XVIII, né, por conta da questão da pirataria, a, é, a, então lá se tinha essa concentração de riquezas. Também outro fator que lá se tinha a questão da mão de obra em abundância. Lá se tinha uma grande população. Lembre lá de que houve a migração das pessoas que moravam no campo para as cidades por conta da política de cercamentos, que forçou essas pessoas a saírem do campo para as cidades. Na cidade se tinha muitas pessoas. Também lá se tinha uma estabilidade política. Se lembra da Revolução, a Revolução Gloriosa de 1689, que deu uma estabilidade política à Inglaterra, além do mais a força que se tinha a própria religião, né, o puritanismo. O puritanismo via com bons olhos a questão do lucro, tá bom? Então, na Revolução Inglesa, só lembrando que só a primeira revolução, a primeira fase pode ser chamada de verdadeiramente uma revolução. As outras são apenas fases. A segunda fase é a Revolução Industrial, a terceira, a quarta fase, né, que é a atual que estamos vivendo. Então, com a Revolução Industrial se teve uma mudança na forma de trabalho. Trabalho que outrora era feito manualmente, é um trabalho manufaturado, um trabalho artesanal. Agora vai se passar de um trabalho manufaturado para maquinofatura. Só lembrando como era o trabalho manufaturado, o trabalho feito à mão, o trabalhador, ele sabia todos os processos daquele trabalho, né? Então, se ele ia fazer um sapato, ele sabia todos os processos, sabia quanto costurar, pintar, dar um ponto, enfim, sabia todo o processo, entendia o processo. Mas agora na maquinofatura esse produto vai ser feito em larga escala, então não vai ter tempo para você saber uma coisa ou outra. Você tem que sabe, tem que colar, tem que costurar. Você vai ficar responsável por uma parte desse processo, né? Você não vai ter todo o processo, só uma parte dele. Então isso é uma das características do trabalho da maquinofatura, né, que um certo teórico, que é chamado Karl Marx, vai chamar de alienação do trabalho. Enfim, vamos lá. Então, como já falei, como também foi mencionado, esse trabalho ser feito em larga escala. Então, para esse trabalho ser feito em escala, vai surgir a questão das máquinas. Máquinas que não vão surgir por conta de uma tecnologia, mas sim por uma necessidade. Que necessidade é essa? Necessidade de produzir mais, produzir em larga escala, produzir em um ritmo acelerado. Então, vai surgir as máquinas, né? Máquinas essas que até ganharam até nomes, como a Spin Jenny, né? Que vai surgir, não tinha grande tecnologia, era máquinas que era feito em simples, carpinteiros faziam essas máquinas, né? Então as máquinas surgiram na questão do tear mecânico, a questão do tecido, produção de tecido. Só lembrando que as primeiras fábricas surgiram para produzir tecidos, a indústria têxtil, a questão da lã, do algodão, e isso que foi, a Inglaterra foi pioneira, né? Isso, novamente ratificando. Também na primeira fase da Revolução Industrial nós vamos ter a questão da energia a vapor, né? Lá no século XIX vai surgir a própria locomotiva a vapor, o barco a vapor, e eles tinham como energia a questão do carvão mineral. É o carvão que você usa em casa para assar carne? Não. O carvão é um minério, como o ferro, como o ouro, enfim. Então, só lembrando, a revolução vai ter um impacto muito grande na esfera social, econômica, política. Então, a revolução industrial é claro que vai impactar todo o cenário, a forma das pessoas viver. Agora vamos ter a questão da expressão tempo é dinheiro, né? Você vai trabalhar para ganhar, para ter lucro. Outrora as pessoas trabalhavam em casa, olhavam a questão do tempo, analisando a agricultura, a natureza, as chuvas, enfim. Mas agora o tempo literalmente vai ser dinheiro, né? Por quê? Que vai surgir as fábricas.
Agora tem o surgimento das fábricas. Outrora o trabalhador trabalhava na sua casinha, mas agora vai ser necessário se deslocar da sua casa para ir para a fábrica, né? E naquela época, como eram as fábricas? As fábricas eram muito insalubres. Como assim insalubres? Prejudiciais à saúde, ambientes escuros, ambientes que não tinham ventilação, né? Só lembrando que ainda não se tinha a questão dos direitos trabalhistas. Então as pessoas trabalhavam 14 a 18 horas por dia, né? Só lembrando que um dia, jovens, crianças, ou adolescentes, perdão, só lembrando que um dia tem 24 horas, então você passar a maior parte do seu dia trabalhando. Então, também só lembrando e ratificando para vocês que mulheres e crianças ganhavam menos. As crianças trabalhavam bastante nas fábricas, às vezes morriam dentro das máquinas, né? Então era bastante complicado. Então, para lutar por esses direitos, surgem os movimentos operários. Entre 1811 e 1817 vai ter um movimento chamado ludismo. Que eram os ludistas? Eram operários que entravam nas fábricas e quebravam as máquinas. Eles culpavam as máquinas por exploração, né? Então receberam esse nome de ludistas, né? Muitos foram mortos até por conta de quebrar essas máquinas. E também começaram a ser organizados os sindicatos. Sindicatos esses que vão ser os pioneiros para os trabalhadores se organizarem e lutarem por seus direitos. Então, através desses sindicatos, hoje, gente, nós temos direitos trabalhistas, né? Questão do seguro-desemprego, questão do salário mínimo. Então, tudo isso foi conquistado por lutas, um processo que foi conquistado ao longo da história. Nem sempre se teve direitos trabalhistas, né? Então é interessante vocês se lembrarem disso. Espero que vocês tenham gostado, né? E valeu aí, galera. Um abraço.